Kashulam panau tan kumandelene. Kashulam panau tan kumandelene. Lokundisuka kapateni mini kwangwanana ingwavela ukwapanyela ndemuzimiri munde. Kudusuka shimbangini muzai kwangwanana ingwavela ukwapanyela ubundilinde. Lokundisuka kapateni mini kwangwanana ingwavela ukwapanyela ndemuzimiri munde. Kudusuka shimbangini muzai kwangwanana. Esse aqui é um resumo dos templos da maré. São 12 templos no total, igual o relógio. A maré, o museu em si está dividido, como ele falou, nos 12 templos, mas esse painel diz que algumas são palavras-chave. Como esse museu não é só para o passado, ele fica referente mais o presente que nós vivemos agora e o futuro, que o presente é como a visitação está vendo aqui hoje e o futuro pode ser um dos templos da maré. Esse aqui é o templo da fábrica, a memória da fábrica. Essa parte aqui, ela é original, toda ela. Ela já veio junto com a fábrica. Que o museu antigamente era um estaleiro. Hoje em dia é um museu sim, mas era um estaleiro onde concentrava o navio, essas coisas. E isso aqui faz parte da fábrica em si. Ainda funciona. Funciona como? Assim, os equipamentos são funcionais. Não, isso aqui ainda dá energia. A energia. A luz daqui é praticamente a energia daqui. É daqui. Aqui é o primeiro tempo onde se inicia a contagem do museu, que seria o tempo da água. E você pode ver que antes você tinha mais água em si do espaço, como aqui é a Avenida Brasil. Aqui é a Avenida Brasil. Aqui é a Avenida Brasil. Aqui você pode ver o Oswaldo Cruz. Mais conhecido como Fiocruz. Aqui é a Ilha do Pinheiro, que seria mais pra lá. Que hoje é o Núcleo Pinheiro. Sim, foi aterrado. Sim. Aqui é a primeira escola que não dividia em gêneros, é uma escola unissex que eles... É o Porto de Inhaúma, que seria ali. Esse é o Porto de Inhaúma? Sim. Vem cá, esse nome tem alguma coisa a ver com a estação do metrô? Por que a estação? Porque tem uma estação em Inhaúma ali. Cadê? Em Campinas tem isso. Que, no caso, é um ribeirão, porque ele tem dois nomes. Pode ser Inhaúma ou Anhuma. Em Campinas é Anhumas, é um ribeirão Anhumas, a microbacia do Anhumas, que é mais ou menos o centro de Campinas. Uhum. Provavelmente é isso, que deve ter derivado do mesmo nome. É, por causa da ave. Ficou como Inhaúma. Ave de Mata Atlântica, mas ela fica sempre em banhados. Aqui seria a Ilha do Fundão, que... A Ilha do Fundão? É, o arquipélago, só que hoje é a universidade, então. Sim. Aí foram aterrados e você não vê mais essa divisão de água e o arquipélago separado. É só o aterramento. Que seria, essa ilha seria praticamente essa daqui. E o conjunto do Fundão é esse aqui tudo. Muito legal. Então esse é o tempo das águas. Essa cidade tem essa tradição de tragar as águas, avançar sobre a água. A Baía de Marabá. Quando não era tão cheio. Isso deve ser primeira metade do século XX, né? Primeira metade, né? Aqui já vem para a maré em si, porque os primeiros barracos, né? Aqui é a linha amarela, que é essa. Mas já existia a linha amarela? Já, mas era uma via só. Era uma via expressa só e a saída dela era ou para cá ou para cá. Porque ela era mão dupla. Entendi. Ela dá acesso à Ilha do Fundão? Sim. E por acaso não tem nada a ver com o governador? O governador é a Avenida Brasil? Não. O governador é a Avenida Brasil, que era também assim, era uma via de mão dupla com uma faixa só. É pequena, né? Hoje são duas faixas separadas. Isso. São duas faixas de mão dupla separadas.
E aqui do lado, o que que era? Já era o Aqui é a parte da maré. esse morro ali, ó. Esse aqui é morro o aqui é o morro do Timbal. Esse aqui, no caso, seria a igreja que tá aqui, A igreja aqui do lado, que é a... a Universal. É. E o museu estaria mais ou menos aqui. Hoje é a Igreja Universal? Essa aqui é a igreja universal e o museu geralmente estaria mais ou menos aqui. O museu tá aqui perto? Aqui. Sim, o museu seria, no caso, aqui. Ó, que maravilha, gente. Só que tiraram uma foto menor, então não pegou muito. Não se sabia que haveria um museu ali, né? Nessa época que foi tirado. Esta letra que tá na palavra Tempo das Águas, ela vem das embarcações, o nome das embarcações que era escrito com esse tipo de letra. Era? Isso. Cada tempo tem um jeito diferente de escrever. Que deriva, Faz parte da cultura, né? que deriva de como as pessoas vieram. Tipo, aqui era o nome que... Era a letra que colocava os nomes nos barcos. Então a letra é a mesma. Letra Aqua. Nos outros tempos vai ter diferentes outros tipos de letras. De pessoas que vieram em carros, caminhões, essas coisas. Aqui é o próximo tempo, uma próxima parte do tempo da água, que seria a parte mais... Moradia. das moradias, assim dizer, que seria a parte mais poluída, que aqui você vê tanto a habitação das pessoas, porque antes elas vinham de Pau de Arara, que seria um transporte para das migrações. E eles construíam suas casas com madeira, então eles colocavam dentro da Os água. palafitos, no caso. Sim. E essa palafita daqui é o exemplo que gerou essa daqui de cima. É a mesma palavra. Que Só que é a mesma, é uma reconstituição. Sim. É uma réplica ampliada, basicamente. É a réplica dessa. Isso é comum lá em Salvador, mas também é comum em Recife e também é muito comum na Amazônia. Naquela época o pessoal não tinha a higiene e tal, então pouquíssimas casas tinham banheiros. Esse é um banheiro? Isso era um banheiro. Era um banheiro coletivo. Coletivo. É um buraco embaixo ali, onde as pessoas fazem suas necessidades. Me lembra, sabe o que? Aquele filme que eu já passei para os meus alunos, que é o Quem Quer Ser um Milionário. Uma favela em Bombaim, que também tinha um banheiro E o Jamal, coletivo. ele cai dentro Aliás, da- ele cai, tá vendo? Você assistiu, né? O Jamal cai no meio da merda. Ele foi pra porque merda. ele consegue a foto Que afinal, que ele é simbolicamente, a vida dele era uma merda. E o banheiro, ele era coletivo porque você não tinha tantas condições de capital. Você não tinha tanto dinheiro para você construir um banheiro só para sua família. E às vezes a família do lado vinha no seu banheiro. Aí eles construíam uma parte, um mini barraco e botavam um buraco no chão. Quando eles conseguiam um vaso com senhor, Com a obra. com a obra que eles construíram, eles colocavam ali para ter um acesso melhor ao banheiro, para não ficar só o buraco vazio. Eles pegavam o que sobrava e traziam para as casas deles. Então pouquíssimas casas tinham um vaso sanitário. Mesmo lá onde eu moro, também foi uma questão problemática. E quando eles começaram a tornar aqueles barracos em alvenaria, não passaram pela cabeça deles construção de banheiro. Porque o banheiro era no quarto, ou seja, no pinico, ou sei lá o que. Eu sei de relatos de uma arquiteta que veio trabalhar com a minha comunidade lá, que ela dizia que ela queria muito construir de graça, fazer o plano do banheiro. Mas a família resistia, achava melhor o puxadinho para colocar o carro do que um espaço para ocupar como banheiro. Porque o que era o banheiro? Era fazer as necessidades no saquinho do Carrefour e jogar no córrego. Não é muito diferente disso aqui, mas aqui tem um avanço, porque tem um compartimento específico chamado banheiro. Essa parte daqui é a representação de como a maré baixava com o tempo e da proximidade da Lua, porque quanto mais próxima a Lua chega da Terra, maior a água fica. A ação da gravidade, né? Vai puxando para baixo, para cima. Aí aqui, quando a maré baixava por total, eles ficavam à mostra a poluição. Aqui seria um chiqueiro. Chiqueiro? Sim, aqui mais ou menos. Vem cá, mas é a criação de porcos mesmo? Sim, criação de porcos.
Aqui porque seria- a lama, né? A lama fica mais, Aí, pelo menos na criação popular de suínos. Com esse chiqueiro teve gerado o conto de uma pessoa que teve relatos com a porca e nasceu um porco com cara de gente. Esse eu conheço, tem até um curta, né? Com as lendas da maré. Como essa lenda ficou muito popular, o governo resolveu tirar esse chiqueiro aqui e hoje asfaltaram e criaram a Praça do 18, que o 18 seria referente ao número do porco no jogo do bicho. Olha que interessante. Aqui, É só que eu acho que o governo acreditou mesmo, que eram relações promíscuas com Sim, porcos. teve toda uma história da polícia que envolveu, a Oswaldo Cruz. Isso estava lá no filme do... Sim, Oswaldo Cruz entrou no meio para levar o porco. levaram lá pra Cruz. É a falta de entendimento, né, de a cultura popular. Dizem que viram o porco vivo ainda e também pessoas dizem que a Fundação Oswaldo Cruz levou. Sim. Mas ninguém tem Relato certeza. certo. Os policiais mesmo na época falaram que o porco é realmente verdade e ganharam dinheiro em cima. Porque na verdade Varginha ganha. Varginha ganha dinheiro com a coisa. Tem turista que vai ver o ET de Varginha. Aqui, a Maré também tem suas mitologias, gente. Venham ver. Aqui é a parte da Nova Holanda, que também é um conjunto Nova da Maré. Holanda. E esses galpões seriam os CHPs, que seriam centros de habitações provisórias. E como o governo Foi ficando provisório, né? o governo retirou todos os imigrantes da parte da Zona Sul, da parte de Copacabana, Jacarepaguá, E vieram pra Ipanema, aqui. E botaram jogaram aqui. todo mundo aqui. Eram geralmente famílias pobres e negras. Sim. Aí eles queriam Os feios da sociedade. queriam embranquecer a Zona Sul. É e que fica colocaram feio, aqui. né, diante das casas bonitas, dos bacanas, né? Isso em Campinas também faz isso daí. Eu acho que foi Carlos Lacerda que fez isso, né? Eu não sei te Agora informar a o gente não exato. sabe o... E era o Carlos Lacerda, ele tinha esse hábito de tirar os feios do lugar da frente dos bacanas. Era provisório e acabou sendo fixo. Permanente. Esses centros de habitações vieram antes do golpe, vieram em 1930 mais ou menos. Ah, isso é bem antigo. É bem antigo. É por causa do revezamento, né? Infelizmente o Brasil tem isso. O revezamento do poder faz isso. Gera descontinuidades. Às vezes, até melhor, né? Que no caso aqui, foi melhor. Porque senão eles iriam para onde? Lá para onde Judas perdeu as botas. Esse aqui é um hospital da Ilha do Fundão. Tem uma parte que não funciona. Que não funciona? Tem uma parte dele que não funciona, que não tiveram verba. Aí pararam de construir. Pararam de construir. Ah, que maravilha. Deixaram. Aí, Isso é Brasil, gente. Mas não é só aqui. Porque na realidade eles seriam 2 T's e um desses T's foram demolidos. porque não teve verba para terminar a construção e acabou parando. Muitas casas também da Nova Holanda foram retiradas, nessas partes aqui, para construir a linha vermelha. Ah, entendi. Também é bem comum. É bem comum. Não se pensa 2 vezes em desviar. Passa-se por cima mesmo. Sim. O tempo da água ele é dividido em 3 tons de cores. O mais claro, que significa o mar em si, na sua forma prima. O mais escuro, que seria quando o mar já está um pouco mais sujo, já vem aquela água de maré mesmo. E o mais claro, que é a água potável. Água potável, mas não encanável. Sim, Não é eles, isso? na realidade Era encanável, mas tinha os famosos bicões. Mas não. O Largo do Bicão, que é daí. O encanamento não chegava na casa dele. É por isso que tinha um lugar específico para pegar água. aqui são meios de transporte para você carregar a água. Esse aqui é um... Esse aqui, quando eu vi na internet, vi no YouTube, fotos. Sabe, isso me lembrou muito as gravuras do Debré no início do século XIX, os escravos levando água. Você vê que 100 anos depois, 200 anos depois, não mudou tanto assim, não. O pessoal ou leva água no rola-rola, ou na balança, ou em qualquer recipiente que cabe uma grande quantia de água para levar para suas famílias. Isso aqui também é da época da escravidão, ó. O escravo levava também. E geralmente quem pegava água era crianças e mulheres, porque os maridos eles iam trabalhar. Isso é comum, não só na escravidão no Brasil, mas também em algumas sociedades
indígenas e africanas. Quem vai buscar a água é a mulher. Aí aqui são a parte dos pescadores, aqui é a parte que faz referência aos pescadores da maré. Que você vê 3 tipos de rede, que são para 3 tipos de peixes diferentes. Para cada peixe uma rede. E também profundidade. Cada rede simboliza uma profundidade diferente. E aqui você também vê praticamente os tesouros que ele conseguiam. Que vinham com a rede. E os peixes juntos. Uma bússola naval que era usada. Isso é uma bússola naval? Isso. A gente vê por cima. Olha que interessante. Nunca tinha visto. Você está fazendo. E os lampiões. Os lampiões eu conheço porque vocês são muito jovens, mas na minha infância ainda se usava. Sim, minha avó usava lampião também. Não era uma coisa comum, mas quando você ia para um lugar, ou quando faltava luz, era aquilo ali que usava. Esse aqui é o tempo da migração. Como eu tinha dito, que cada letra simbolizava uma coisa, isso aqui simbolizava os caminhões que vinham escrito neles. Os chamaram de pau de arara. Os pau de arara. Palavras que estavam escritas eram escritas com essa letra. E o tempo da migração é quando o pessoal do Nordeste começou a vir para o Rio. Aqui você pode ver malas de pessoas que vieram para cá, objetos. Essas malas eram comuns no meados do século XX. Eu conheci muito, porque era o único tipo de mala que se fabricava. Esse aqui é o famoso pau de arara. O pau de arara era um caminhão. Um caminhão com poleiro, banco assim de madeira. As pessoas pegavam chuva, essas coisas. Esses tijolos. Você sabe, por incrível que pareça, ainda se usa pau de arara no Nordeste, por exemplo, nas romarias para Bom Jesus da Lapa, que é no interior da Bahia, ou para até Juazeiro do Norte ainda se usa. É proibido pela lei atual, porque não tem segurança. Mas no interior quem é que vai fiscalizar? Então ainda se usa. Esses tijolos foram feitos pela primeira moradora da Maré, que é a dona Orosina. Tem foto dela aqui? Só aqui. Ela mesmo que fazia? Mas aqui é adobe? É tijolo cozido? Barro. Eu acho que é adobe. Ela não cozinhava, porque é uma diferença. No adobe aqui é a taipa, como se fala no Nordeste, mas em São Paulo fala taipa de mão, porque ela é feita com jogando a mão. Em São Paulo, na colônia havia uma outra taipa, que é a taipa de pilão, que era barro socado e que é uma largura maior do que essa. Então o barro socado ele fica com a consistência mais dura do que a de tijolo. Então muitas vezes as pessoas em Campinas não sabem que a Catedral de Campinas, as laterais são taipa de pilão, elas acham que é tijolo. Então há essa confusão de taipa de mão e taipa de pilão. Mas no Nordeste usa-se muito pouco, quase não se usou. A taipa de pilão foi uma coisa mais preservada em São Paulo colonial. Então isso aqui no Nordeste é simplesmente conhecido como taipa, certo? Que é muito comum, né? Porque a casa popular no Nordeste até hoje ainda é taipa. O senhor vê 2 tipos de paredes aqui, praticamente o mesmo material. Barro também? Não. Isso é barro. Tudo barro. É bom? Como o senhor falou, são taipas, que aqui no Rio chamamos de pau a pique. São Paulo também, ou é taipa de mão ou pau a pique. Que nesse daqui é o mais bruto, feito à que mão. seria a taipa de mão, que não seria mais refinado. Ele racha, ele então é mais acabou fino. tendo rachadura e tal. E dentro dessa rachadura tinha os bichos, um inseto específico, isso aí, que ele trazia a doença de Chagas. Mas nem sempre, porque isso depende do local, se o local é infestado ou não. Sim, mas como teve muitos desses problemas, o pessoal trocou pelo tipo de casa que é feita e acabaram usando o material para fazer uma parede mais lisa, sem rachadura e tal. E a tendência foi depois de alvenaria. Isso é lento, mas foi fazendo. E aqui são os objetos que se encontram no Nordeste.
Acho que não era só no Nordeste, né? Não só no Nordeste. Aquele às rádio ali era às vezes bem do Brasil à época. Ó, esses rádios ó, Às vezes o pessoal trazia do Nordeste pra cá. que eles trouxeram com eles. Agora, isso aqui é bem Nordeste, aqui não tem muito não, hein? Raspa-coco, aqui não se usa muito, nem as pessoas não conhecem. Isso talvez tenha vindo do indígena, viu? É uma tecnologia indígena. A mulher senta aqui, Sim, ela fica sentada aqui, e o coco vai sendo ralado ali. Tirar a casca dura. Aqui seria... Eu esqueci de ver o detalhe, ó. A literatura de cordel, que ainda é popular no Nordeste, mas ela tem origem europeia. Ela vem das feiras medievais. E lá na França, na Holanda e várias partes da Europa, isso ainda permaneceu até o século XVIII. Hoje, no Brasil, é tido como coisa de nordestino, mas não, isso é uma das tradições europeias que ficaram preservadas aqui. Na França desapareceu, mas aqui ficou. Aqui seria uma tentativa de uma parede para simbolizar as migrações de quem vem visitar o museu e também de quem vai para outros lugares e lembra do museu para trazer. Eles trazem as terras. Sim. Que não aqui tem Curitiba, aqui tem terras nacionais e também internacionais. Ponta de Alemanha. Oh, tem gringo que vem aqui. Amsterdã. Paris. Tem gringo que vem aqui, gente. Você está pensando o quê? Aqui vieram os holandeses também, Afinal tem a Nova Holanda aí, né? mas aqui vieram... Tem bastante estrangeiro. Aqui vieram holandeses para ajudar o museu. É o museu. Aí, para realizar projetos e ficaram ajudando quando terminou o projeto eles não quiseram ir embora. Ficaram aqui, né? Eles quiseram ficar aqui, só No que Rio? tiveram que ir embora. Mas tem muito gringo que vem aqui e não volta mais mesmo. Como o senhor falou, esse latão, muitas casas usavam como telhado. Isso é o zinco? Latão. É latão? de tinta. Ah, lata de tinta. E fazia às vezes como telhado. Ah, Aqui tem a laje, que o senhor já deve falar nessas aulas, que era feita na perna dos escravos. é uma das teorias. Por isso que tem diversas formas. Isso aqui tem, gente, eu questiono um pouco problematizo isso, porque existe uma teoria que dizem, tem até filme, que o forró foi inventado na base americana, porque os soldados americanos chamavam a festa para todo mundo, for all, aí virou forró. Só que a palavra forró já era empregada no século XIX, entendeu? 100 anos antes da base americana ser instalada, então não é verdade, né? O forró não é que o americano que inventou o forró, não. O forró é uma origem nossa, que tem mais a ver com forró bodó do que for all. Agora, essa teoria das coxas, quando a gente lê na documentação de São Paulo, da Câmara Municipal de São Paulo, a gente vê que a Câmara se preocupava com a padronização dos tamanhos, e os portugueses trouxeram de Portugal o molde. Era um molde de madeira. Então eu duvido até que ponto essa coisa das coxas tem a ver com a telha. Eu às vezes fico achando que o das coxas mesmo tem mais a ver com a sexualidade do que com a telha. De que os portugueses não eram tão trouxas assim, tão improvisadores. Eles trouxeram os artesanatos deles, os ofícios, e os ofícios, nesses ofícios que eles também faziam telha em Portugal, esses ofícios tinham formas padronizadas. Eram as guildas na Idade Média, e depois eu não sei como é que se chama, uma espécie de sindicato, que para você ser pedreiro ou fazer o barro, o tijolo, você tinha que ter autorização da municipalidade. Escravo não podia ser. Então é problemático, entendeu? Então eu não sei qual que é a explicação. Ela é mais complexa do que parece. Isso. Esse aqui é a chave, né? É de luz, né? É um fusível da casa da Dona Luzina. Da Dona Luzina. Isso. Que é o primeiro barraco, né? É, da primeira moradora que fez a casa aqui. Só que como ela gostou muito do local, ela fez uma casa, que é aqui no morro, né? Em Timbal. E foi ficando. Só que a casa hoje em dia não existe. Demoliram, né?
Aqui é o tempo da casa. Geralmente você encontrava isso mais ou menos na Zona Sul, né? Barra do Cilar. Largo do Cilar. Geralmente tu encontra na Zona Sul esse tipo de escrita aqui. O Docilar mesmo. Eu vi pelo YouTube, né? O lar do pobre sempre é bem asseado. Aliás, o lar do índio era assim. Aí quem dizia isso eram os mateiros que iam lá para matar os índios, mas eles, depois de terem feito o serviço, eles diziam isso, que as tábuas e as aldeias eram bem limpinhas. Essa é uma palafita real por dentro. Só que tem muitas pessoas que vieram aqui e disseram que essa palafita tá muito luxuosa. Tá muito luxuoso. É que tinha muita palafita que não tinha isso. Aqui são as tralhas domésticas. Aqui é o velho bully. Que hoje é chique, viu? Esse você aqui compra em loja lá em São Paulo, você compra em loja para turista. Isso. Essa aqui é a famosa chapinha, antigamente. A famosa chapinha. Era o pente Olha aí, quente. minhas filhas, alunas minhas. Não havia a chapinha de hoje. Era isso, aqui ó. você colocava no esquentava fogão ali e passava no cabelo. no cabelo. Agora, adivinha que cabelo mais adequado para isso? Porque que geralmente elas tem cabelo queriam crespo. alisar. Se você ver aqui, essa imagem que temos aqui, Ah, Se você aquela olhar pra lá. por aí trás. você ó. parece que tá dentro mesmo de uma palafita olhando para seus vizinhos. Pessoal de época. Aliás, esse guarda-roupa ainda está em voga lá em Seropédica, Sim, em repúblicas estudantis. tem muita gente que prefere um guarda-roupa assim, madeira mesmo. Em madeira. Ai, minha filha é que eu comprei um guarda-roupa para ela parecido com esse aí. Agora, isso aqui é muito legal, porque essas malas não existem mais, não são fabricadas mais. E aqui, aí, eu acho que aqui é chique, porque nem sempre usava mala. eles eram saquinho de compras. Esse era o que tinha mais recursos, mas o Isso. italiano, quando veio para o Brasil substituir a mão de obra escrava, ele também, nem todos eles, porque eles eram camponeses e pobres na Itália, a gente vê nas fotos de época, eles descendo do navio, Sim, eles vinham saquinho inteiro de mão. saco de algodão. Era mais comum para o mais pobre, que não tinha dinheiro sequer para comprar uma mala dessa, ou quando comprava era uma só, aí o resto vinha nos sacos. Esse aqui é o ferro de passar roupa. Ele era um ferro em brasa, tu jogava brasa. Que aqui hoje é dentro. chique, Hoje é chique. Você vai numa loja dessas coloniais lá perto onde eu moro Isso aqui é caro. para comprar cá, porque isso a gente usa como decoração de casa. Você colocava a brasa aqui dentro, fechava com um parafuso, Esperava esperava esquentar. esquentar um pouquinho e passava a roupa. Só que era uma tecnologia difícil, porque você tem que saber o ponto. Você não queimava mesmo. Isso. Não é como os ferros de hoje que você já ajusta a Hoje em temperatura. dia já é mais fácil. Esse aqui foram próprias pessoas que trouxeram pra A gente. famosa moringa, que é uma maravilha, que é uma tecnologia europeia, mas também indígena, tupinambá. Filtro de barro. Aqui parece, sabe o que? A lâmpada do Aladim, mas não é. É um tipo bule também. É um bule, gente. O famoso filtro de barro, que o pessoal que diz que é muito melhor que o filtro hoje em dia. A minha filha caiu nessa teoria mesmo. Ela me fez comprar um filtro. Ele é mesmo. Tipo, o filtro hoje em dia, o mais tecnológico, ele às vezes traz muita bactéria. O filtro de barro ele já dá aquela filtrada bem. O barro vai filtrar bem a água. Ainda é útil, não são os mesmos princípios. Né? Carne e de tempero. O banho de bacia ali, eu já vi logo o banho de bacia. Pensa que era assim, gente? Chuveiro elétrico? Era isso, o banho de bacia. E também, olha que pensa que tem eletrodoméstico. Olha o eletrodoméstico aqui, ó. Até para moer carne aqui, ó. Isso é moedor de carne. E isso é lindo, é de pedra. Pedra sabão. Também é caríssimo hoje em dia, a gente compra isso aí. É o Nordeste e Norte, né? Acho que as crianças dormiam na cama. Não, adulto mesmo. Não, os pais dormiam na cama, as crianças na rede. E o resto. Às vezes não tinha cama nenhuma, eu já vi muito isso. Era tudo assim, porque também é prático. Durante o dia você enrola a rede e o espaço fica livre. E durante a noite são não sei quantas redes num espaço pequenininho. E também às vezes o pessoal dormia na rede porque a água batia até aqui, ó. A água Quando a tá... maré subia. Ai, meu Deus. Porque hoje em dia o chão é todo de pedra, todo lisinho. É. Antigamente tinha esses buracos. Tinha o aqui, ó. problema da água entrar, né?
Na Amazônia também, né? Porque o rio sobe a cheia. Geralmente tu E lá eles usam muito a rede também. Aqui a religiosidade popular, o retrato bem popular que a gente pode fazer via Photoshop, o LP que muitos dos meus alunos nunca viram. É isso aí, gente, ó. É o disco de vinil LP. Aqui era bem comum o espelho como forma de crucifixo. E esse tipo de espelhinho aqui, ó, ainda é comum. Ainda existe. A família geralmente era muito religiosa. Isso aqui, ó, foi no final do século XIX que começou a se implantar, que é o culto ao Sagrado Coração de Jesus e ao Sagrado Coração de Maria. Foi o Vaticano que começou a impor, porque na época do Brasil Imperial, quem mandava na igreja não era o Papa. O Papa mandava lá. Quem mandava em primeiro era o imperador. Isso. Entendeu? Aí existe esse conflito. E a igreja de Roma queria ter acesso direto ao. Isso foi uma das questões que terminou derrubando a monarquia, que é a questão. Era a igreja. Na época medieval, quem mandava era a igreja, na Itália e na França e na Alemanha. Mas na Península Ibérica, não. Aí que tá essas coisas. A gente não estuda suficientemente a nossa própria história e fica estudando a história da França. Porque, na verdade, na Península Ibérica, os papas deram esse poder, que é o poder do padroado, para os reis, porque os reis da Península Ibérica, que depois, onde hoje vai ser Espanha e Portugal, eles estavam combatendo os muçulmanos. Então tem esse detalhe, entendeu? Que o Brasil não é exatamente a França. Então nós temos coisas específicas que na nossa escola tradicional devia se valorizar. A história da Península Ibérica, porque tem muitos desses costumes populares que são de origem árabe, sem que a gente perceba. Em diferentes casas, geralmente o banheiro ficava nessa parte aqui. Você encontrava o banheiro, tipo, um pouquinho mais casinha. Fora. Isso, a casinha. Geralmente ficava um pouquinho fora da casa. Ali você fazia sua necessidade. Jogo do bicho. O jogo do bicho? Esse é o jogo do bicho. Hoje em dia já é impresso. É impresso. Ainda existe? Existe. Geralmente é em favela mesmo que existe. Era desse jeito? Era impresso. A minha sogra gostava de jogar. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo, hein? Também tinha, não sei como, mas ela gostava. E todo sonho que ela tinha, ela já ia tem que jogar no. Tinha um livrinho, não tinha? Eu sei lá, não sei de onde foi que a minha sogra. Eu não sei como. Eu sei que era um costume da minha sogra, que era descendente de italianos. Ela também caiu no jogo e ficou viciada. Ela jogou a vida inteira, e que eu saiba, não ficou rica. Ela morreu ano passado. Mas olha que legal. Afinal, eu nunca tinha visto, a primeira vez que eu vejo. Esse era por carimbo. Por carimbo, gente. Eu acho que minha sogra jogou muito nesse tipo de coisa ainda. Eu não sei como isso aí funciona. A minha sogra morreu com 86 anos, ano passado. Então, ela é de 1930. Porque aqui você vai... Hoje os jogos são outros, né? De computador. Videogame. Vocês são outra geração. Aqui são retratos panorâmicos da cidade, da Maré em si. Aqui seria o Timbal. Aí o Timbal era bonito. Aqui é o Timbal pela Baixa do Sapateiro. Aí a Baixa do Sapateiro. Isso, vendo daqui é a Baixa do Sapateiro. Só que hoje em dia tem diferentes casas. Aqui tem o famoso Castelinho. O que é o famoso Castelinho? O famoso Castelinho é uma casa bem grande. Que onde morava o presidente da Associação de Moradores de Timbal. Isso. Olha. Aí a casa, ela é como se fosse um castelo mesmo. Entendi. Ela tem tipo um tijolo de castelo, essas coisas. Aqui é o Pinheiro. É o Pinheiro aí? O Pinheiro é o que? Já é uma urbanização, é isso? Isso aqui tá bem recente, essa foto. Não mudou muita coisa. O Pinheiro foram esses prédios aí, tipo, Sim. popular, né? E hoje em dia os apartamentos. São apartamentos. Hoje em dia, aqui, nessa parte aqui, tem a Clínica da Família. É o quê? A Clínica da Família. 24 horas. Essa Clínica da Família é o que chama do Família do Augusto Boal, é isso?
Não. É porque foi um dos pontos de referências aqui do museu. Tá lá no Google Maps. Essa é uma clínica da família, O mas Augusto do Boal, que eles pessoal. falam, Ah. não é uma clínica da família assim recente. Seria o... 24 horas. Não, o César. O César? Ah, sim, César. Aqui. Entendi. Ali é o aterro. Isso. Esse aterro foi feito para construir o quê? As casas em si. Quais casas? Essas de baixo aqui? Isso. Aí já está uma política de urbanização mais séria e com um pouco mais de dignidade aos moradores, né? Porque estão considerando eles como dignos de uma política habitacional popular. Aqui é a linha amarela aqui, na frente. A linha amarela e passa aí. Naquela época ainda existia os portos. Aqui é o Morro do Timbal, Isso. no caso. Aqui. Eu sou no Morro do Timbal. Só que esses portos, essas casas que estavam no meio da água saíram. Não existe mais. Os portos. Esses mini portinhos aqui de pesca. Certo, mas o mar ainda vai até aqui ou aterraram também? Aterraram. E botaram a pista e tal. Isso aqui, pelo o tipo de carro, ali uma Brasília, isso é década de 70. Não faz muito tempo que aterraram a maré. Quando a minha avó veio pra cá, Você nasceu aqui? eu nasci em 99. Você nasceu onde? Na maré, na baixa. Maré- Na Baixa? Isso, Baixa Na Sapateiro. Baixa do Sapateiro. O Aí, hospital que eu nasci foi um bom sucesso, que é o Hospital Balbino. que ano que você nasceu? Em 99. Em 99. Agosto de 99. Só que Ele é do- eu vivi minha ele é- vida toda aqui. Você também é de 99? Só que eu sou de janeiro. Eu já tenho 18 anos. Você tem Tenho 17. 17. Grande coisa. Pra mim, vocês são bebês. Ó, Você nasceu em 99? Sim. Gente, um ano antes de eu começar a dar aula na escola onde eu dou até agora, onde eu dou aula até agora, vai fazer 17 anos que eu dou aula, é a sua idade, só nessa escola, hein? Os meus alunos já estão nascendo tudo em 2000, tudo assim, que são mais novos que você. Mas toda a minha vida eu morei aqui. E você foi conhecendo a história do local pela sua avó Isso. no começo. Só que minha avó, ela veio do Paraná, ela não veio do Nordeste. Esse é comum nas favelas. Todo mundo acha que a favela é feita por... Lá em Campinas é assim. Aí a gente fez uma pesquisa na nossa escola e descobriu que, na verdade, 70% dos nossos alunos nasceram em Campinas. 12% nasceram na Bahia. No entanto, a percepção das pessoas é de que é tudo baiano. Não, os baianos lá são uma minoria. Não é só aqui, porque também as migrações vieram de Minas, vieram do próprio interior do estado do Rio, depois do todo o fim da Brasil pra cá. escravidão. Não, mas depois da escravidão, as fazendas de café, os escravos ficaram livres, então eles acorreram em massa ao Rio. Porque Rio e Então São eles Paulo eram a capital do- desse trabalho. aqui. E Rio e São Paulo era aquela capital desse trabalho. É onde você acharia um emprego pra você. Você poderia Isso. viver bem aqui. Tipo, a minha avó, Veio do Paraná. do Se Paraná. você lembra que lugar do Paraná? acho que é Taperuna. Taperuna. E você? O meu avô era nordestino, ele era da Paraíba. Seu avô era da Paraíba? Aí ele veio pra cá em 1930. E minha mãe nasceu em 66. Mas a sua mãe nasceu aqui no Rio. Isso. Vem cá, mas o seu avô veio de que lugar da Paraíba? Eu não sei te informar. Seria legal pesquisar, viu? Você já foi a Paraíba? Não. Seria legal ir. A Paraíba é bonita. Eu sou paraibano. A minha tia já foi lá. Mas eu não sei Depende o do nome. lugar de onde ele nasceu, mas a Paraíba é bonita. Não só João Pessoa, mas tem cidades que são muito bonitas. A minha tia passou por João Pessoa, mas foi mais pra dentro. Mais para dentro. Aí você pode ser Campina Grande, que aí até a Campina Grande é Zona da Mata. Depois aí é o sertão. Mas o sertão também tem coisas muito bonitas. Então, na verdade, nós conhecemos pouco o Brasil, né? E é isso, é fruto dessa colonização que exclui. Eles excluem pessoas da dignidade cidadã, mas também exclui regiões da dignidade cidadã. E na verdade é uma besteira, né? Nós temos que derrubar as barreiras. Quem trouxe toda a minha família pra cá foi minha avó. Foi a sua Meu avó. avô continuou. Lá no Paraná. Tinha uma fazendinha lá e continuou.
Quem veio pra cá mesmo e trouxe os filhos foi minha avó. Porque ela se separou dele? Não é porque ela quis mudar mesmo. Aí meu avô não quis vir e ela veio sozinha. Ok. Porque aqui era um grande centro, né? Veio atrás, às vezes, de oportunidade de educação, de emprego. E minha família também. Sair da roça, minha né? Minha família é descendente de francesa e italiana. Já tem uma história assim. Mas minha avó mesmo, ela tem descendência espanhola. Eu tenho mais descendência francesa e italiana por parte de pai. E veio pra favela? Isso. O meu pai ele já morava aqui, né? Tá cheio de italiano na favela. Lá em São Paulo. Que são, na realidade, dois tempos juntos, que são caminho literalmente não dado, que é o tempo da resistência e o tempo do trabalho. Que, na realidade, a resistência seria ao governo e o trabalho seria o trabalho diário, tanto de alvenaria quanto... Já que não havia política pública de habitação, né? Eles estavam lá, vendo essa política na prática, criando. Eles criavam. Aí quando o governo vinha, eles demoliam. Aí ficava... Que é uma grande agressão, né? Isso. É você não reconhecer o outro como sujeito, como não gente. Até nem querer saber qual que é a história, se ele tem vida, se ele tem história, de onde que ele veio. Porque o preconceito é mais cômodo. Você já veio tudo da Bahia, pronto, aí já resolve. O que não é verdade. A gente viu que ele veio de Paraná. O tempo da resistência, ele é mais contra a oposição do governo em deixar o pessoal da Maré. No caso, a ditadura. Esse é o Mário Andreasa. Foi ministro do interior do João Batista de Oliveira Figueiredo. Esse aqui é o corpo de representantes da Maré. São pessoas que ajudavam o povo em si. Aí tem esse negócio de bala perdida. O protesto. Isso é bala perdida? Gente, aqui também. Isso é bala perdida? Isso. A letra simboliza mais a... Será que foi perdida mesmo ou tirou o alvo? Confronto entre polícia e bandido aí. Meu Deus, olha o tamanho da coisa. Eram vários. É surpreendente, hein? A Bahia sim. Mas dá uma bela escultura isso aqui. Dá. Você pega isso aí e vira uma bela escultura em museu. Era a época que o pessoal tava querendo seus direitos. Essa era a época do tempo da resistência. Aqui eram os documentos que o pessoal assinava. A máquina de escrever, que hoje em dia é o computadorzinho, é muito caro. Hoje em dia é muito caro. Hoje é caro porque também não. Gente, ainda tem escritor que usa isso, porque não aprendeu a usar. Eu conheço um. Tem gente que diz que é bem melhor escrever nisso do que no computador. Mas eu discordo. Pelo computador. Documentos, tipo a agressão policial na favela, isso aqui era um jornal. Bem, esse jornal era o quê? Da favela? Era da favela em si, era feita pelo corpo da comunidade. Muito legal. O nome do jornal não era esse, é só uma reportagem. Só uma reportagem. É União da Maré. União da Maré. Tá aqui, ó. Também apagado por causa do tempo. Que maravilha. Documentos de época também. Associação dos Moradores do Morro do Timbó. Minas Gerais. Minas Gerais. Maria Francisca de Jesus. A nacionalidade dela é Minas Gerais. Aí tem alguma... Aqui, ó. Tem o dinheiro, que é o réis. Acho que é 30 reais, né? Não lembro do dinheiro da época. Era R$1.000. Tesouraria. Até 50 acho que foi, depois passou a ser cruzeiro. Isso aqui é do Ministro da Guerra. Obras e fortificações. Aqui. Esse aqui é a parede que tem os utensílios. Dos utensílios que na exposição do MASP de São Paulo do ano passado, não sei se ainda está lá, é uma das exposições. Um artista plástico, ele coloca lá embaixo, tem as obras do Portinari e em cima os instrumentos de trabalho como objetos de arte. Aqui em cima da serra tem o pente de aço para tirar ferrugem e do lado do pente... Ainda é usado até hoje. E do lado do pente tem a furadeira. A furadeira já não é tão usada como hoje, porque hoje tem coisa mais barata. Na verdade a gente pega isso vem do Egito Antigo, de Babilônia, ainda continua sendo usado. É nossa herança remotíssima.
Esse aqui é o tempo da festa, é o tempo que o pessoal começou. Que é o que mais me admira, que apesar de todo o sofrimento do, Quando o do pessoal povo conseguiu brasileiro, é quando o alegria. pessoal conseguiu a casa da existência. Aí o Ó, pessoal. folia. Tem um Todumba, meu boi, Aqui é o casamento, os rituais de passagem, carnaval, o carnaval, aquele futebol, o famoso churrasco, futebol, Aqui o churrasquinho, a pessoa a tá escola de carnaval. Mataram meu gato, é o nome de um bloco? Sim, Que ainda existe? existe. Eles desfilam na Praça da Nação, no Processo. Mas é verdade que mataram um gato para fazer churrasco? Não foi churrasco. Foi um tamborim, né? Tiraram o couro. Mataram mesmo! Olha aí! Os dois. Falaram que com o couro fizeram um tamborim e com a carne fizeram um churrasco. Eu acho que tem que fazer. Desculpa falar. É uma brincadeira, mas ó, é verdade, viu? O nome deriva da mulher gritando no meio da rua que mataram o gato dela. Mataram meu gato. Ó, com o couro do gato o pessoal fez um tamborim e ficou tocando na frente da casa dela. É legal isso. Eu acho que é o humor do povo brasileiro, né? Você transforma das suas tragédias uma comédia. Aí fica um traje cômico. Isso é bonito. Essa feira acontece aqui na Maré mesmo? Essa aqui é no Timbal. Acontece às terças-feiras. Às terças-feiras, né? E de onde eles pegam os alimentos? Eu não sei Às vezes Porque eu vi das fazendas, porque eu vi lá um pouco mais pro norte, uma favela lá que tem um belo de uma horta bem Tem grande. gente que planta, tem pessoas que plantam, essas coisas. Hoje em dia passa uma Kombi vendendo ovos de galinha. Certo. Aí eles compram e vendem no Os caras vendem. Feira aqui parece ser uma tradição bem mais presente do que Campinas, porque eu vi a Feira da Aqui Glória. hoje em dia tá menos. Tá menos? Tá menos. O pessoal não dá muita feira. Essa feira aqui já tem alguns anos Tem. essa foto foi tirada. Essa daqui é do Timbal, daqui de cima, que é realizada sempre às terças-feiras. E essa daqui é da Passarela 9, que é da Teixeira Ribeiro. Certo. Ela é realizada sempre aos sábados e geralmente aí, com o decorrer da semana ainda tem algumas barracas, mas não todas como completo, como Onde eu moro tem isso, tem aos sábados, pertinho da minha casa tem uma feira aos sábados. Eu raramente vou, mas a minha esposa vai. Na Nova Holanda, o pessoal, com poucas barracas a mais de frutas, eles continuam usando peso. Ai, que maravilha. Bota Eu me lembro peso disso. aqui, o alimento aqui. Isso é da minha infância. Tempero, essas coisas. Isso aqui eu não lembro. O que é Isso aqui é fumo de rolo, É isso aí. não é? Tem um cheiro delicioso. Só que aqui, claro, já deve ter perdido o cheiro. Eu não fumo, mas eu acho o cheiro do fumo de rolo. Corda muito legal. o meu tio avô fuma fumo de novo. Você coloca no cachimbo ou então num cigarro de palha. Esse senhor ainda tá vivo, o senhor Atanásio, né? Ele é alfaiate. Ele que deu esse utensílio. olha aqui, deu. Tudo isso aqui. Minha sogra era costureira. Ele fazia terra. Ele já veio aqui, ele já falou com você. Esse aqui é o utensílio que ele usava, a máquina de costura, que hoje em dia tá mais tecnológica, né? Das mais simples. Essa é manual, todas as duas é manual. O que deu o nome é Baixa Sapateiro, porque Era esse o sapateiro ou havia mais sapateiro? mais sapateiro. Deram esse nome para Baixa Sapateiro porque aqui existia muitas pessoas que faziam sapatos. Então acabou ficando esse Que nome. era um dos ofícios populares, né? O alfaiate, o sapateiro, a costureira. Nós sapato aqui Café, são escovas. Eu ainda me Escovas para lembro, retirar na minha pelo. infância, os anos Essas escovas 60. existem. O pessoal ainda Nos usa. anos 60 ainda se fazia muito isso. E ainda existe o ofício do sapateiro. Só que hoje em dia, ou é para você fazer um sapato sob medida, que é caro, fica caríssimo, porque é só seu, né? Ou é para consertar tênis. Ainda existe. Antes de vir para esse, tem a última parte aqui que faz parte. E isso aqui é o barbeiro.
O barbeiro, que ainda existe em alguns lugares. Eu me lembro do seu Pinheiro, que era o barbeiro que ia cortar o nosso cabelo. Dois tipos de máquina pra raspar cabelo. Tinha a manual, que é essa aqui. Que doía, eu me lembro, porque o seu Pinheiro usava isso. E tinha a elétrica. Que eu acho que não era como essa daí. Na minha infância não era. Aí os espelhos que eram usados. O espelho, olha como eu sou velho, então vou mostrar. O velho aqui é da época que o seu Pinheiro ia na minha casa, que meu pai chamava, e o que eu detestava é que ele cortava o escovinha. Cortava igual o soldado de exército, sabe? Meu pai não perguntava se a gente queria. E aqui tem um ventilador aqui, como na época não existia ar-condicionado. Esse ventilador eu também me lembro. Esse aí vem desde a época da segunda aqui, ó. Esse 240, 50. Creme de barbear, tem essas coisas tudo. Foi tudo os barbeiros antigos que deram. Esse aqui é o tempo do cotidiano, onde o pessoal começou a fazer moradia de tijolo, lindinhas, essas coisas. A melhoria da qualidade material de vida das favelas. Né? E como as tendinhas ficaram populares, eles começaram a fazer bares em suas casas. Alguns bares ficavam dentro das casas. O do meu avô, a frente da casa era um bar e atrás era uma casa, mas também tinha uma outra parte que no decorrer antes era atrás da casa, depois virou a frente. Aí atrás virou quarto, depois a frente. É que é um dos comércios mais comuns, né? Aí aqui popular. tem cerveja artesanal. Cerveja, faziam aqui. Tinha nomes estranhos. Pau de... mas isso é bem típico do Nordeste, é um certo humor popular, pau de índio, etc, etc. As cachaças também usam isso, Aqui tem esses nomes lista assim. de fiado. Lista de fiado, mas aí eu já não posso, peraí. Enfim. Aqui é a lista do fiado, hein? Hoje em dia chama a lista do SPC. Não, chama-se o cartão de crédito. Se você tinha créditos, se não tinha crédito, não adiantava. Coloca fiado aí. Como era o nome do seu avô? Cícero. Seu Cícero, põe na conta. Falei, mas você já não tem mais conta, tem que estar pagando o que tá. Eu me lembro disso. Seriam moedas da... Aqui já era moderninho, já tinha Filizola ali, ó. São Paulo. A Filizola já não é mais o peso. Aquele é moedor de café. Colocava o café aí, saiu um cheiro delicioso. Já é mais moderninho também, porque é elétrico. Geralmente nesse barzinho aqui vendia bolinha de gudes. Até hoje, na minha escola lá tem, eles chamam burquinha, que é uma coisa... Que é bolinha de gude. É muito estranho falar burquinha. Eu aprendi chamando bolinha de gude. Tinha sapato de madeira aqui, É o tamanco. Mas isso é antigo, hein? Tatueiras. Para o quê? Bater no filho. Geralmente. Para dar porrada em filho? Geralmente doía. É que era o sapato era a sandália da época. Mas isso os holandeses usavam muito. E hoje a tradição é ícone da Holanda, aquele sapato, os tamancos holandeses. Mas os portugueses também. Tem várias danças, né? Antigamente o pessoal... Camponesas com sapato. E os portugueses também. Antigamente o pessoal vendia em garrafa de vidro. Eu me lembro. Hoje Grapete, gente. É da minha infância. Isso vinha, sabe de onde? Belo Horizonte. Hoje em dia parece que ainda existe lá. Daqui tem o famoso também moedor de carne e tempero. Também. Igual o moedor. Igual no barraco. Mineirinho. Eu me lembro que minha mãe usava isso. Hoje em dia você é um multiprocessador que faz tudo isso. Garrafa detonada. Aqui foi quando o pessoal, às vezes, fazia anúncio nas próprias casas, tipo aluga-se. Começaram a dar nomes para as ruas, número da casa. É a urbanização da favela. Vender sacolé. Tava barato na O que é sacolé? É um sorvete dentro de um saquinho. É porque em cada parte do país dá um apelido diferente a esse negócio. Você já viu o chup-chup daqui? Já. É tipo isso, só que maior. E cada parte é um nome diferente, por isso que eu fico confuso. Geralmente o sacolé é feito de fruta, tipo laranja, maçã, uva, abacaxi, abacate, essas coisas. Gente, o sacolé tá barato, comprem lá, 25 centavos. Cajuzinho de amendoim.
Cajuzinho é legal. De amendoim, que não tem nada a ver com caju. Tá? Até hoje eu não consigo entender por que deram o nome a esse doce de cajuzinho. Aqui o pessoal que vai no jornalismo nesse lugar. Na rua daqui do lado. A sinalização, né? Eu espero que com o passar do tempo, isso fique com uma sinalização mais adequada, mais O pessoal bonita. colocava aquele relógio. O aparecimento do relógio já é um grande avanço. Significa que tem luz elétrica e a família pode pagar. Aqui é uma rua no Parque União. O Guarilhão. Era aqui sim. Isso aqui é um beco do lado do meu avô. É o quê? Essa aqui era um beco do lado do meu avô. Do lado do seu avô. Você ainda mora aqui na comunidade? Moro na Baixa do Sapateiro. Você ainda mora na Baixa do Sapateiro. E você? Moro na Baixa Sapateiro também. Eu também. Olha que maravilha, gente. Isso de Paraty, ó. Aqui é o tempo da religiosidade. É o tempo da fé que a gente chama. Só que essa parte aqui em específico é Aqui é religião- Umbanda. Isso. Aqui é Umbanda, porque aqui Religião é africana. Iemanjá. Aqui eu não sei quem é, Também não. mas eu vou pesquisar. Ali é Santa Bárbara, se não me engano, que é Yansan. Aí eu já não sei. Aqui eu também não sei. Cadê o Ogum? Vermelho. É o Ogum? Ah, mas esse Ogum tá com cara de africano, porque o Ogum mesmo da Umbanda é aquele ali, ó. Não, mas toda É o essa São parte Jorge. aqui é a religião africana. É, mesmo. porque na realidade A o Umbanda eu Ogum conheço um pouco, mas ó, era o São Jorge. Agora, essa figura aqui, que mais parece uma africana, é a primeira vez que eu tô vendo. Essa seria a representação correta do Ogum. Porque o Ogum É um deus africano, pois é. E São Jorge é um deus Aqui é europeu. escrava Anastácia? Uhum. Tá aparecendo, né? Aqui é Iemanjá, mas essa Iemanjá tem muita europeia. Tá, A cara representação dela, europeia. não é? Porque na verdade eu descobri que lá, Não era nível. no litoral da Nigéria e do Benin chama Iemoja. E ela não tem cara assim branca, não. Ela não parece nadinha com Nossa Senhora. Todos os deuses africanos são negros. Aqui é São Corno Damião. O São Cosme. E é o do meio eu não sei, porque é da Umbanda do Candomblé. Isso aqui é a parte de utensílios, objetos da Umbanda. Que são as contas que aqui talvez, olha, eu posso estar enganado. Preto e vermelho era Exu, mas eu posso estar me enganando. Cada cor dessa significa uma entidade. O vermelho, pombagira, preto e branco é preto velho. Eu já esqueci, preto e branco é preto velho. Já me esqueci um pouquinho, mas cada cor dessa tem um significado, porque é para uma entidade. O pessoal aqui, antigamente, eles faziam muita bateção de tambor. Só que foram todos expulsos aqui, proibiram aqui. Proibiram? Proibiram bateção de tambor aqui. Eles vão para um terreno fora daqui. Que aqui Proibiram por quê? atrapalhava morador, essas coisas. Incomodava. O preconceito religioso, né? Porque em Campinas eu entrevistei um pai de santo que ele disse isso, que eu nem sabia que os terreiros de Candomblé tinham um apelido. Eles não falam terreiro de Candomblé, eles falam roça. Que as roças de Campinas são expulsas de Campinas. E eu descobri, saber por quê? Porque a prefeitura é que chega lá e lacra. Por mil razões, encontra um pretexto qualquer. Mas no caso, porque geralmente são funcionários evangélicos da prefeitura. Aí eu falei o seguinte: é importante a gente separar a fé, a religião do Estado. Porque o funcionário público pode ter lá a fé que tiver, mas na função pública dele, ele não pode discriminar religião nenhuma, nem que seja uma religião incompatível com a dele. Não é porque a gente vive num país, pelo menos até antes do golpe, democrático. Então, todos têm a liberdade religiosa, tanto a minha religiosa, quanto a do outro, quanto a liberdade de não ter religião nenhuma. Mas eu acho que quem tirou esse pessoal dos canteiros não foi o pessoal do Estado, do governo. Acho que foi o próprio A moradores própria mesmo. comunidade. Ou os donos da comunidade e tal, não sei me informar direito. É porque tem muito evangélico hoje em dia nas comunidades. O que eu vejo é a quantidade de comunidades evangélicas. Olha, O Estado não eu ligava fui essa pastor parte. durante muitos anos, mas eu nunca concordei com isso. A intolerância não. Conhecer é uma coisa,
conhecer a gente precisa para respeitar. Porque se eu quero ser respeitado, eu tenho que começar respeitando o outro, inclusive a fé do outro. Isso daqui seria um pai de santo da Maré. Esse é um pai de santo? São vários. Esse daqui seria uma... Ele mais idoso, ele mais velho. E na outra imagem é ele mais novo, com o espírito encarnado, né? Muito interessante. Como é o nome dele? Eu não sei. Não lembro o nome. A Cláudia Rose vai saber. O catolicismo popular. Aqui são os ícones do catolicismo popular brasileiro. É difícil, mas também é uma simbologia. Cada símbolo desse representa um santo específico, uma devoção específica. Isso aqui é São os promessa, né? Não, isso é boticar. Não, mas é negócio de promessa. Aqui são os ex-votos, que são as promessas. Isso é uma coisa que vem da Grécia Antiga, de Roma Antiga, eles faziam também para os deuses. Pra curar, casamento. Se ele fosse curado, então ele fazia a peça do corpo e ia entregar no templo e depois na igreja. Isso aqui, geralmente, Mas isso é uma arte popular muito valorizada por quem trabalha com arte plástica, viu? Que é meu caso. Eu valorizo muito, são os ex-votos. É o islamismo, não? Isso aqui é hebraico. É o hebraico, a religião judaica. Lá em cima Ali é o Buda. tem a parte mais católica, lá em cima. O Buda. Onde tem Jesus, essas coisas. Lá em cima. Mas é que o catolicismo popular, ele incorpora muito, sabe? Outros saberes, outras fés, faz parte. E a manjade, então? A minha mãe era católica, no entanto, ela ganhou um Buda e ela colocava o Buda na sala e alimentava o Buda com arroz cru, porque disseram para ela que tinha que alimentar. Mas ela era católica. Eu achava legal isso, que é bem brasileiro. É interessante porque nas igrejas evangélicas todo esse saber, toda essa religiosidade católica, ela vem também, só que inconscientemente. É isso que é legal para a pesquisa. Bem, lembra o barco de Iemanjá, que é quando coloca a oferta para Iemanjá. Seria as chaves dele para abertura do... No Nordeste é muito comum. E também tem uma santa que é a padroeira da cidade onde eu nasci, que chama Nossa Senhora da Boa Viagem, que ela também vai num barco, que era a devoção dos barqueiros. Isso vem de Portugal. Aqui é onde as crianças começavam a ir pra rua, brincar, tanto de bolinha de gude, peão, dominó. Pode subir em cima. Pode subir em cima, não tem medo de cair não. Quebrar essas coisas. Pode subir. Brinquedos da minha infância. Esse é o mané gostoso. Tem pipa. As bonecas de pano que hoje estão voltando. O bambolê que nunca saiu de moda. A peteca. Isso daqui é um andador. Esse andador saiu de moda, hein? Eu queria ver de novo esse andador. Eu já andei muito de andador. Aí Tem pessoas que usam isso aqui com um telefone. Também fiz de telefone. Era mais saudável a gente criar os brinquedos. As famosas pipas. As pipas que ainda estão na moda. Tem um patinete, um Se carrinho. você fizer uma oficina de pipa, é a que mais é frequentada. Até hoje é isso. O patinho da minha O época. patins era todo de metal. Isso eu me lembro desses. Hoje, o carrinho de rolimã, que hoje é o skate. Não é bem o skate, mas é o que eu conhecia. Boia de gude, às vezes surfava na prova. Surfava. Gente, surfava. Ali é o que? É uma prancha? É, tipo pedaço de madeira. Pedaço de madeira. Mas como é que ele tá conseguindo? Alguém tá puxando? Às vezes sim, às vezes ele tá indo com camarão mesmo. Vem cá, mas ali é rinha de galo? Às vezes tinha. Sei. Briga de galo. No Nordeste ainda acontece. É proibido, mas acontece. Eu acho que aqui tá representando a criança em si, não a galinha aqui, tá representando mais a criança. Tem Cristo. É, parece um galo. Ping-pong. Famoso. O ping-pong faz sucesso até hoje. Tem? Canudos à disposição. Isso aqui é o Tempo do Medo,
que fazem na parte na palafita, que tem um buraco atrás. Era esse o medo do pessoal. O medo de cair. A palafita era toda escura, não tinha uma iluminação assim. Então o pessoal tinha muito À medo noite, de né? andar, cair Cair no na mar. maré, e tinha muita criança que caía e morria afogada. Ai, meu Deus. Perigoso. O pessoal não sabe nadar. Então é mais ou menos assim. Mais ou menos Esses aquilo. buracos aqui. O pessoal tinha medo de cair. Também doenças, essas coisas, que crianças andavam por aqui, ó. Aí subia aquela maré, às vezes passava rato, barato. Ai, meu aí Deus. transmitia doença. Era assim. Esse tempo do medo já passou? Esse aqui Esse sim. sim. Esse aqui da maré passou. Esse aqui não. Esse daqui. Esse ainda não passou. Esse é o tempo, é a segunda parte do tempo do medo. Seria que é o bala medo perdida. É bala perdida. A bala perdida. Mas hoje em dia eu tenho medo da bala das Forças Armadas contra o povo protestando contra o golpe de 2016. Eu tenho medo, sim, porque eu não quero isso. Eu quero um país democrático. Isso aqui é geralmente o pessoal que às vezes outro estava arma ou confronto com a polícia. Então muitas pessoas morriam por causa disso. Por nada. Isso aqui na parede são moldes de marcas de tiro que encontra pela maré. Se controla nas paredes de alguns. A Gente, gente usa uma argila, a gente vai no buraco de bala, pega o molde. vocês falam a gente quem? É o pessoal da FAPERJ, Os bolsistas. Os bolsistas. Vocês mesmos que fazem isso. Isso aqui foi do pessoal já antigo. Eu gostaria que os meus alunos, os nossos estudantes do Roupilha fizessem isso, aprendessem e eles fossem pesquisar a memória deles e trouxessem isso para a escola ou para os museus de A gente Campinas. faz isso aqui com argila e gesso. Gostei muito, porque isso aí também foi feito nas ruínas de Pompeia e Herculano, né? E Essa o pessoal técnica. fica aquele medo de da bala perdida ainda, Acertar na e mão. acertava na janela. Aí quebrava, às vezes acertava uma pessoa que estava assistindo televisão. A pessoa estava de boa em casa e pá, morria. É verdade. Esse medo ainda continua, né? Aqui seria o último tempo. Aqui seria o último tempo, que é o tempo do futuro. O tempo do futuro, gente. Vamos. Ah, que maravilha! É uma instalação. É uma instalação. Aqui seria a instalação de caminhos. Só que antes da instalação vem o tempo do futuro, que como os visitantes relatam sobre a vinda ao museu e o que acham que pode acontecer no futuro para ele em si e para o que acharam na maré como um todo durante o percurso. Ah, aqui, gente, um dos ícones de Canudos, que é a casa de taipa lá, o pau a pique. A favela, o nome de uma E planta. a planta é essa. A planta é favela. Só que isso aqui já está um pouquinho secando. É, tá secando. Essa tá ressecada. É que quem trabalha com botânica chama isso de essicato. Você resseca e guarda numa Mas a- espécie de livro Mas a planta que encontrava nos morros, essas coisas. Era a famosa que favela. tinha lá em Canudos, no sertão. Isso. Aí ficou esse nome. Viva o conselheiro! Viva a favela! Então, explicar bem esse aqui. Esse aqui ele está mostrando uma Guerra de Canudos, mais a parte da Guerra de Canudos, aqui vai mostrar o exército imperial, né? Que o exército. Isso. Ali é o povo. E ali tem uma foto que diz ser o conselheiro morto. Você acha que não é o conselheiro morto? Eu não posso duvidar. É porque tem gente que diz que esse cara era o Há conselheiro. controvérsias. É, há controvérsia, porque teve gente que já viu o conselheiro vivo e teve gente que viu ele morto assim. Então, fica Eu só naquela. conheço ele assim, né? Na verdade, esse homem foi apagado da história e eu só depois descobri que ele, havia um padre na Paraíba, que agora eu não vou me lembrar do nome, que conhecia o conselheiro. E o conselheiro, ele tinha pregações e ele tinha escritos. Esses escritos do conselheiro não desapareceram. Me interessava muito estudar, porque na pregação dele tem muito da mitologia do Dom Sebastião, do Sebastião Voltará, que é uma coisa bem portuguesa, sabe? Que é o rei que morreu lá no Marrocos.
E o conselheiro é o padre Cícero, que não deu certo. Porque a mesma pregação do conselheiro é a pregação do padre Cícero. Jagunço. Não é exatamente a mesma, mas o padre Cícero vem da mesma fonte. E esse padre de Ibiapina, da Paraíba, que também era da banda do Antônio Conselheiro. Eu costumo dizer que eu sou da banda do Antônio Conselheiro. Essas duas fotos aqui mostram jagunços sendo presos. Jagunço era o nome que dava para cidadãos armados. Para os inimigos. Isso, cidadãos armados. Aqueles que não são meus amigos a gente chama bandido. Agora os que são meus amigos a gente chama deputado. Isso é bem antigo na história brasileira. Aqui é o rio Vaza. Vaza Barris, que é onde ficava a cidadela. A cidadela. Aqui é o Coronel Medeiros. Coronel Medeiros, será que esse cara foi meu parente? General Arthur Oscar, do seu Estado-Maior. General Eugênio e oficiais É tudo primados. parente. Meu nome é Alberto Eugênio de Medeiros Nascimento. Esse aqui é acho que é o mesmo general, esse aqui. Esses dois. Fazer o quê, né? A gente não tem culpa da família em que nasceu, mas os amigos nós escolhemos. Milícia. As causas Você quer uma nós missa? escolhemos. É por isso que eu Marechal. digo que eu sou da banda do Antônio Conselheiro. Marechal Tem outra banda, que é a banda do Virgulino Ferreira, o Lampião. Olha aqui as mulheres sobreviventes, ó, que eu falei para Rose que eu tenho alunos que são descendentes destas mulheres, grande parte delas negras. Ele tem mais um. A natureza toda protege. É, do Euclides da Cunha. Flanco esquerda, a Igreja Bom Jesus. Igreja do Batalhão de Santa de Fogo. Hospital. Hospital de sangue. O ataque a César de Canudo. O clima de campanha mesmo. O exército contra o povo. Nesse país, o exército é sempre chamado para lutar contra o povo. A última guerra que eles fizeram, que não foi contra o povo brasileiro, foi a Guerra do Paraguai. Agora estão chamando de novo para eles entrarem nos presídios e daqui a pouco eu espero que não chamem para lutar contra os professores de história. É uma pergunta para todo visitante, praticamente, que seria o que achou do museu, qual a sua visão para o futuro que você acha que vai ter e para a Maré em si. Eu estou emocionado de ver esse museu da Maré, porque desde São Paulo, Jaguaruna, onde eu moro, e desde Campinas, onde eu trabalho, eu tenho me preparado para vir aqui, porque eu vim aqui para aprender o conceito de museologia social aplicado na prática, porque na escola eu quero inserir na escola onde eu dou aula, porque é uma escola frequentada por alunos, em sua maior parte, que moram numa favela chamada, apelidada de Buraco do Sapo. E aqui é o da Maré. A Maré tem muito em comum com o Buraco do Sapo, porque é a umidade. No caso aqui é o mar. Lá é uma nascente de rio, mas a condição social é parecida. E a exclusão social dessa sociedade preconceituosa, de norte a sul, de leste a oeste, é a mesma. Ela é fruto desse passado longo, escravista, dessa colonização, desse espírito colonizador que se confunde com o conquistador, com o opressor. E ele está disseminado em todas as áreas. E assim nós ainda temos uma elite colonizada que não ama esse país. Muitas vezes, em 2015, eu me senti ameaçado por essa elite lá em São Paulo, que saía de verde e amarelo, mas na verdade são os que menos amam as cores desse país, porque o sonho deles é morar em Miami. Então assim, eu até comecei a evitar usar o verde e amarelo, porque eu achei uma profanação. Aqueles que menos amam o povo
e o território e as riquezas desse país, se apropriando dos nossos símbolos pátrios e da nossa história para distorcer e para perpetuar a colonização, para entregar o que é nosso para os estrangeiros. Bem, o que eu espero do futuro? Eu espero que nós consolidemos nossa independência. É isso que eu ensino para os meus alunos. Nós não temos motivos para ter vergonha de sermos quem nós somos: brasileiros, cidadãos mestiços, herdeiros de uma rica cultura própria, de uma paisagem urbanística, de uma paisagem natural, ecológica riquíssima, e que nós não tenhamos nos próximos anos esse fosso que ainda existe entre a Maré e a tal cidade maravilhosa. Esse museu colabora com isso, viu? Eu vim aqui para isso, para dar visibilidade a esse trabalho, porque na verdade eu quero isso em todas as partes do Brasil, onde há essa cisão clara entre os cidadãos do bem, que na verdade são cidadãos de Deus, e os cidadãos considerados já suspeitos porque moram na favela. Então isso eu cotidianamente vivo e luto na minha sala de aula. Então eu trabalho com a afirmação da dignidade do ser brasileiro, do ser favelado, do ser negro, do ser nordestino. Afinal é um Paraíba que fala isso, entendeu? Eu nunca tive, ainda bem, pelo menos na minha família aprendi, porque eu fui criado em Brasília. Nós não aprendemos em casa a nos envergonhar da nossa origem paraibana. Por que ter vergonha de ser paraibano? Só que, claro, na escola eu era muito melhor, era o bullying que se fazia porque eu era paraibano. Aí diziam assim para mim: chuva, Ceará, como se eu nunca tivesse visto chuva. E eu vim de uma região da Paraíba que é a zona da mata. É a mesma Mata Atlântica que cobre aqui o Rio de Janeiro, também cobre lá a zona da mata. E a ignorância pensava que eu era do Ceará e que eu não conhecia chuva. Isso, quando eu era criança, me humilhava. E essa humilhação que está na minha memória, porque eu sou nordestino, é que me faz me solidarizar com os outros excluídos que nós temos na nossa sociedade brasileira. Os negros, os que moram nas periferias, os pobres, os que não têm acesso à educação. E talvez seja por isso que eu uso aqueles arquétipos religiosos que nós vimos ali, ou de São Jorge, que é uma coisa, eu sou um guerreiro como Ogum, como São Jorge, mas eu também sou um São Francisco, eu sou Francisco. Eu escolhi trabalhar com os excluídos, com os pobres. E eu sou professor de escola pública. E eu falo isso com uma maior dignidade, porque é muito bom ser professor de escola pública. Eu vivo com dignidade. Eu tenho uma casa própria, eu tenho uma família e sustento a minha família com o meu trabalho de professor de escola pública de favelados. Eu gostaria que muitos desses favelados se tornassem educadores, como historiadores, advogados, cineastas, como esses dois que estão me filmando aí. Eles vão vencer, já estão vencendo. Essa é a mensagem que eu mando para 100 anos, para os jovens que vão nascer ainda, que espero que vejam esse depoimento meu num museu qualquer da vida. Eu acreditei em vocês. Nós não estamos predestinados para a exclusão. E nós somos brasileiros, graças a Deus. Os descendentes de Campos, aliás, eu quero que você filme que eu vou colocar. Por que eu vou colocar o buraco do sapo no lugar que fica perto onde estão as mulheres trucidadas no final da guerra de Canudos, as sobreviventes? Porque ao longo desses 17
17 anos que eu dou aula no Raupira, eu dei aula para muitos desses descendentes dessas mulheres aqui. Então a emoção para mim é grande, porque Canudos está na cultura e na história brasileira de mil maneiras. Uma das maneiras é Deus e o Diabo na Terra do Sol, o filme do Cláudio Rocha. Outro é Os Fuzis, do Rui Guerra, um cineasta de Moçambique. Outro é nas canções, né, do Luiz Gonzaga, do Antônio Nóbrega. Canudos está lá, não venceu, está vivo. Não só porque ela tem uma força simbólica muito grande, mas porque os descendentes dos sobreviventes estão aí, estão morando lá. Eu sempre dizia isso para um colega meu, que hoje é professor de História da Universidade Federal da Paraíba. Eu sou da banda do Antônio Conselheiro. Se o Nordeste é dividido em dois, tem aquela vertente da ironia picante que a gente viu ali no bar, no nome das cachaças, né? Ou um certo forró de natureza picante, eu digo, mas eu não sou dessa banda. Então eu sou igual o Yin e o Yang, que é símbolo da cultura oriental, eu sou da banda do Antônio Conselheiro, que é aquele que está lá no fundo. E sabe o que isso significa para mim? É o arquétipo do Ogum, é o arquétipo do Dom Sebastião, que vem da Península Ibérica, vai voltar para libertar o povo da opressão. Isso foi o que alimentou as classes populares em Portugal e continua alimentando a cultura popular brasileira. Não só nas manifestações todas, mas mesmo em lideranças populares, sabe? A elite não entende porque certos líderes populares têm carisma. Sabe por que eles têm carisma? Porque eles dialogam com esse arquétipo do sebastianismo, que eu não vejo com maus olhos, não. O sebastianismo é o messianismo que vem do Antigo Testamento. É que o Messias vai libertar Israel e vai trazer a Nova Jerusalém que desce do céu. Porque a Nova Jerusalém não é lá em cima, não é aqui, onde ninguém vai mais passar fome, não vai haver mais ranger de dentes e nem lágrimas. Esse é a herança do mito sebastianista, que no século XX se traduziu, por exemplo, na teologia da libertação do Frei Leonardo Boff e de tantos outros da Igreja Popular e daquela religiosidade popular que, apesar do sofrimento, acredita que é possível um Brasil melhor. E eu me junto a eles. Mangiolo, diaga mangiolo nu, Kembaco, diaga mangiolo nu, mangiolo, diaga mangiolo nu, Kembaco, diaga mangiolo nu, anki zampanau tanku mangelele, Anki zampanau tanku mangelele, Kashu lampanau tanku mangelele, Kashu lampanau tanku mangelele, Lokundi suka kapateni mini kwangwanana Iwavela ukwapangela nde muzimiri Kudusuka shimbangini muzai kwangwanana Iwavela ukwapangela Lokundi suka kapateni mini kwangwanana Iwavela ukwapangela nde muzimiri Kudusuka shimbangini muzai kwangwanana Iwavela ukwapangela Anki zampanau tanku mangelele